até Bagé, no Rio Grande do Sul, conversar com o Celso Ricardo, que já está conosco. Celso, antes de mais nada, prazer em falar contigo ao vivo mais uma vez. Um abraço, Sérgio, um abraço a todos aí que estão junto conosco aqui no programa. Celso, você chegou a comentar conosco que esta aquisição do Marfrig, né, pelo Minerva é péssima pelo setor que já vinha pressionado para a situação da pecuária de corte aqui no Brasil. Por quê? Sérgio, a questão maior está em cima do domínio de mercado, né? O cerco está fechando e para a pecuária de corte isso é péssimo. Nós tínhamos 3 empresas que se alocaram no Brasil de maneira estratégica, que elas não brigavam entre si, que seria boa concorrência pelo gado, né? Principalmente pelo boi gordo. Elas se colocaram em posições pelo Brasil que cada uma tinha o seu mercado, era dona. E não é uma questão da Marfrig estar saindo do mercado que piora, porque as plantas vão seguir produzindo. O problema é que agora nós vamos ficar nas mãos de 2 empresas e nós precisamos ser realistas, que são elas que vão determinar o preço do boi. E a questão e o cenário atual que nós estamos vivendo não é uma questão propriamente da China, quando a gente fala em preço de boi. Isso é o domínio dessas grandes empresas, seja na compra do boi ou no mercado da exportação, que é fechado a 7 chaves lá dentro desses frigoríficos, e a gente não consegue entender o que eles estão articulando internamente. Então, hoje, de 3, nós passamos para 2 e vai ficar pior. O mercado, praticamente 60% das escalas de abate, ou um pouquinho mais, fica nas mãos de 2 grandes empresas, mais de 70% talvez do volume exportado, pela representatividade que elas têm, vão ficar nas mãos dessas 2 empresas. Então, assim, é péssimo para o pecuarista que precisa estar atento a uma oportunidade e buscar algum caminho para poder diversificar a comercialização, porque nós já estamos falando em preço de boi China, em Rondônia, 175, nós já estamos falando em boi comum no Brasil a 150, e a tendência é que essas 2 empresas dominando a praça da compra do boi, nós não temos perspectivas de melhora tão cedo, viu? Bom, o João Batista, inclusive, tem falado a respeito dessa questão do pecuarista, sim, buscar alternativas. Você mesmo tem comentado a respeito do trabalho de buscar se juntar, se unir em torno de marcas próprias, para tentar, lógico, atender o mercado interno, que é consumidor e é exigente nesse sentido. Qual seria a alternativa para a pecuária ou o pecuarista que nos acompanha agora diante dessa situação? Questão do CAD, questões legais, questão de concorrência, nós falamos na sequência. Mas qual seria a alternativa para o pecuarista que já enfrenta preços lá embaixo e vendo essa situação agora da concentração nas 2 grandes empresas? Sérgio, o caminho, e olha que quem está falando aqui foi uma pessoa que foi gerente industrial, diretor industrial de grande empresa, já tive dentro da própria JBS. Eu garanto para ti e para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, que trabalhar com carne bovina dá muito dinheiro. Eu, como consultor no Brasil, já viabilizei inúmeros negócios. A saída da Marfrig é estratégica, né? Estratégica, não porque ela tenha passado por dificuldades financeiras, muito pelo contrário. Então, o produtor rural ele tem que ter muito entendimento sobre o que ele quer dentro da propriedade rural dele. Ele vai trabalhar cria, recria, engorda, ele vai vender genética, ele tem uma perspectiva de vender, de exportar gado vivo, ou a concentração do seu investimento parte de um princípio de comercialização com os frigoríficos. Ele precisa ser muito prático nessa hora, para saber o que, como e quanto ele vai investir na sua propriedade para os próximos meses em termos de ou aumento de rebanho ou melhoramento genético. Então, assim, eu não vejo um outro caminho, e claro que muitos poderiam pensar, mas se todos os pecuaristas investirem em frigorífico, vai ter uma super oferta de carne. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Se nós tivermos um grupo de pecuaristas, que nem eu tenho um projeto no Mato Grosso, onde eles vão se unir para trabalhar cria, recria e engorda entre eles, abater a própria carne para os animais prontos, comercializar essa carne e completar o ciclo, ali já vai ter um número X de animais que não vão para os outros frigoríficos, não vão entrar no mercado e ele vai produzir a própria carne, vai ter o ciclo completo. E eu volto a afirmar, hoje, em termos de ganho de aproveitamento, mesmo que o preço do boi esteja caindo, né, os frigoríficos estejam pagando menos, eu afirmo para ti e para os nossos ouvintes que esse período agora é onde os frigoríficos estão ganhando mais dinheiro, porque eles seguem as exportações com grandes volumes, não só para a China, e eles gostam de trazer isso para nós, que exportam para mais de 60,
70 países. Então, a diversificação comercial que eles têm hoje, com essa pressão que eles colocaram, e não o mercado, foi eles que colocaram no boi e derrubou o preço do boi, o frigorífico hoje está ganhando muito dinheiro com a comercialização de carne. Então, o pecuarista, eu não vejo de uma outra forma. Se organizar internamente. Opa, tivemos a perda de contato com o Celso, restabelecemos o contato. Gleidson, assim, travou um pouquinho, você falava a respeito dessa questão da comercialização, né? No finalzinho da sua frase, deu uma travadinha, mas pode complementar, Celso, por favor. A complementação é essa, Sérgio. Eu acho que o pecuarista ele tem que partir para produzir a sua própria carne, montar um ciclo, né, completar esse ciclo e começar a produzir sua própria carne. Eu acho que esse é um caminho, é um dos caminhos de mais viabilidade, seja ela econômica, financeira e comercial, que vai fazer valer a pena esse investimento lá no campo, em melhoramento genético e rebanho. Para mim, é esse o caminho. Agora, a redução do rebanho para poder tentar diminuir a oferta na tentativa, na expectativa de que os preços possam subir para a arroba do Brasil aqui, ou em relação a outros países que têm a arroba mais barata do mundo, em dólares, inclusive. Seria uma boa estratégia ou não existe essa possibilidade? Sérgio, o que nós precisamos entender é assim, reduzir o rebanho, mas de que maneira? Se nós estivéssemos traçando um parâmetro com a agricultura, na próxima safra, mediante as quedas de preço e alta de custo, tu reduz a tua área, pronto, tu resolve um problema que tu imagina que tu vai resolver dessa forma. Hoje, a considerar o rebanho nacional que nós temos, né, os animais entrando no ciclo já de comercialização. Tu não tem como fazer uma redução de rebanho agora, até porque tu tem matrizes, tu tem uma série de investimentos agora que vai ser difícil tu fazer uma redução no rebanho. Eu acho que esse controle a curto e médio prazo é meio que praticamente impossível ou inviável. O que eu vejo é o seguinte, o mercado internacional, em termos de comportamento, ele vai seguir com os mesmos volumes que ele vem comercializando, talvez até aumente. Agora, o que nós precisamos entender é que existe uma arroba comercial de venda dentro dos frigoríficos, que essa fica guardada a 7 chaves, e aí eu, com a minha experiência, entro e garanto, até nós vamos estar no programa agora falando sobre isso, que a arroba do boi no Brasil hoje poderia estar entre 270 e 300 reais, com os frigoríficos ganhando dinheiro. Isso eu tenho certeza do que eu estou afirmando. Então, assim, nós conhecemos, e aí eu me incluo, né, junto com o produtor, entre o que sai da porteira e chega no curral do frigorífico. Mas, assim, essa falta de informação e parceria entre os frigoríficos deixa o pecuarista de lado um pouco, por mais que inúmeras empresas queiram dar as suas versões em termos de mercado e preço, de uma certa forma é um pouco meio que especulativo. Na realidade, existe um mercado que viabiliza hoje os frigoríficos pagarem mais pelo boi. Não justifica o boi gordo hoje estar a 175, 180 reais, 150, como em alguns lugares. Então, se o pecuarista, de uma certa forma, entender, absorver isso que nós estamos comentando aí e partir para uma produção própria, investir em casas de carnes ou até num próprio frigorífico para comercializar direto a sua produção, com certeza ele vai entender o que é ganho realmente financeiro, completando ele esse ciclo produtivo. Para mim, seria o caminho do Brasil hoje, o pecuarista deixar um pouco os frigoríficos de lado e começar a pensar em produzir sua própria carne. Tá certo. Portanto, não é uma questão apenas de oferta e demanda, como outros setores, que possa se equilibrar, equalizar à medida desta mesma demanda ou oferta. Bom, com relação a essa questão do CAD, se vai ingressar, se vai atuar ou não, é uma questão política, está sendo discutida, mas as alternativas que você vai apresentar e tem apresentado aqui são aquelas que, para enfrentar um momento como esse, são as mais viáveis, por dizer assim, Celso. Eu quero agradecer a tua participação, sei que você tem convite já feito para participar em outros horários conosco, inclusive com o João Batista Olive, e, lógico, ao longo da programação, todos os dias você tem o comentário do Celso Ricardo, falando sobre, não só sobre pecuária, mas sobre o agronegócio, a produção e riqueza desse Brasil, que tem que ficar com esses recursos na bolsa, aliás, no bolso, na mesa do produtor, né? Não deixar
ficar lá fora no bolso de outros de fora do país. Mas é isso aí. Celso, quero agradecer mais uma vez a tua participação conosco. Até a próxima. Sérgio, muito obrigado aí. Conte comigo, estou sempre à disposição. Um abraço para todos aí. Obrigado. Bom, e com a participação do Celso Ricardo, finalizamos essa edição do fechamento do mercado desta terça-feira, dia 29. Lembrando que todas as informações estarão disponibilizadas nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro e no clube de assinantes do TID. Ótima tarde a todos e até amanhã.